Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro desta 9ª semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. O programa Ponto de Encontro, que é esta revista semanal com a vida, as notícias da nossa Diocese de Caxias do Sul, suas paróquias, comunidades e regiões de pastoral. No programa Ponto de Encontro desta semana, nós vamos falar um pouco sobre as celebrações de Corpus Christi, que aqui na Diocese de Caxias do Sul ganharam um rosto de solidariedade e cuidado para com os nossos irmãos e irmãs atingidos pelas chuvas e pelas enchentes. Nós vamos falar também sobre a abertura do ano jubilar dos 125 anos da Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Antônio Prado. Ainda nós vamos trazer o programa Razões da Fé, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre a Eucaristia, os milagres eucarísticos e a vida e o amor do beato Carlo Acutis para com o Senhor na Eucaristia. O dia 30 de maio foi dia de celebração de Corpus Christi, a manifestação pública da fé da Igreja no corpo e sangue de Cristo na Eucaristia. Em toda a Diocese de Caxias do Sul foram diversas as celebrações e em todos os lugares gestos de solidariedade para com o povo afetado pelas chuvas e enchentes ganharam ruas, corredores de igreja e também os cofres, porque em muitos lugares aconteceram coletas em dinheiro também para os nossos irmãos e irmãs. A celebração da Eucaristia, com a partilha do pão da palavra e da comunhão, é o centro e ápice da vida da Igreja Católica. E a solenidade de Corpus Christi, comemorada na quinta-feira, 30 de maio, teve como objetivo manifestar publicamente a fé dos católicos na presença real de Cristo na hóstia e no vinho consagrados, isto é, na Eucaristia. Em toda a Diocese de Caxias do Sul, milhares de pessoas participaram de dezenas de celebrações, procissões e momentos de oração, além da confecção dos tradicionais tapetes de serragem ou da organização de coletas de alimentos, cobertores, agasalhos e produtos de higiene, numa grande ação de solidariedade. Na cidade de Bento Gonçalves, a programação de Corpus Christi foi marcada por gestos de solidariedade. Na paróquia Cristo Rei, um tapete de cobertores, materiais de higiene e limpeza e também alimentos foi o local por onde o Santíssimo Sacramento passou antes de abençoar os fiéis. Na paróquia e santuário Santo Antônio, um tapete solidário de mais de 2 toneladas de alimentos foi confeccionado em frente ao santuário. Os alimentos foram destinados à Casa Pão dos Pobres, pastoral social da paróquia, para o cuidado aos mais necessitados. Em Caxias do Sul, a missa campal das 3 da tarde, em frente à Catedral Santa Teresa d'Ávila, reuniu mais de 10 mil pessoas conforme a estimativa da Secretaria Municipal de Trânsito. A celebração foi presidida pelo bispo diocesano Dom José Gislon e concelebrada por diversos padres que atuam nas paróquias da cidade. Durante a homilia, Dom José também recordou a fé no Cristo Eucarístico que deve levar à ação. A missa de Corpus Christi também recordou os 90 anos da Diocese de Caxias do Sul, comemorados em 2024. Como gesto concreto em sinal de solidariedade com os flagelados pela situação climática no Rio Grande do Sul, a coleta em dinheiro da missa foi destinada ao Fundo Diocesano para auxílio às pessoas atingidas pelas chuvas e enchentes, num total de mais de 14 mil reais. A conta permanece aberta e doações podem ser feitas pela chave Pix doacois@diocesedecaxias.org.br. Neste ano, a tradicional procissão com o Santíssimo Sacramento, em Caxias do Sul, aconteceu no trajeto compreendido entre a Catedral Diocesana e a Igreja de São Pelegrino. Os fiéis desceram pela rua Sinimbu, motivados por canções e orações, com o objetivo de manifestar publicamente a fé no Cristo, na Eucaristia. Ao chegar à escadaria de São Pelegrino, a comunidade caxiense recebeu a bênção com o Santíssimo Sacramento. E a festa de Corpus Christi é uma oportunidade tão bonita de expressão de fé. Muitas cidades da nossa diocese, no Brasil todo, realizam a confecção dos tapetes como arte, como devoção, mas também tapetes solidários. Nós, aqui na cidade de Caxias, com a nossa celebração de Corpus Christi, fizemos a arrecadação, a coleta em dinheiro para o fundo da Diocese em prol das famílias atingidas pelas enchentes e, ao mesmo tempo, claro, este momento de fé, de expressão de fé. Adoramos a Eucaristia.
Jesus, pão da vida, pão do céu que se dá a nós, mas que também nos chama a construir esta mesa, a participar desta mesa da irmandade, do amor, da solidariedade e da paz. Então estas duas expressões são muito importantes. A nossa adoração pública, né, a nossa fé na Eucaristia e também a nossa fé no amor de Deus que se faz gesto concreto de comunhão, de ajuda e um mundo mais irmão é aquilo que nós desejamos. Somos um povo que caminha com esperança, né? E a vida ela é serviço, ela é colocar-se a caminho para servir. Aqui poderíamos pensar, né? Recentemente celebramos a festa de Nossa Senhora de Caravaggio e Maria nos ensina a lição do serviço, a lição do amor, do estar com o outro, ir em direção ao outro. Que na caminhada da nossa vida, da nossa existência, nós possamos, de fato, entender que o sentido do nosso existir está no modelo de Jesus, que viveu uma vida, né, com amor e por amor, nos mostrando o caminho, sendo a verdade e também nossa vida plena. É claro que as diversas paróquias e comunidades realizaram neste dia as suas celebrações eucarísticas, as suas missas, mas também tivemos essa grande participação de ministros da comunhão, de coroinhas, de sacerdotes, enfim, como expressão de comunhão, como expressão também de que publicamente nós colocamos diante de Jesus a nossa fé e a nossa esperança. No Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, foram diversas as celebrações. A principal das missas, a das 8h30 da manhã, reuniu centenas de pessoas no interior da igreja. Logo depois, pela Avenida Dom José Barea, os peregrinos puderam caminhar, tendo à frente o Santíssimo Sacramento. Durante a noite anterior à procissão, membros do grupo de jovens e de diversas outras pastorais e grupos do santuário se reuniram para preparar os tapetes de serragem e areia. Além disso, o santuário também serviu para o acolhimento e recolhimento de doações de alimentos não perecíveis. Ocorreu na última quinta-feira, 30 de maio, a Santa Missa da Solenidade de Corpus Christi, momento em que é celebrado a presença real de Jesus na Eucaristia, na paróquia São Pedro de Garibaldi. A celebração ocorreu na Praça da Igreja Matriz e foi presidida pelo pároco Frei Edson Sequim e concelebrada pelos freis Vilmar José Dallagnol, Aldo Colombo e Rogério Mioto, com a participação do diácono José Fernando da Costa. Na homilia, Frei Edson destacou a importância da festa de Corpus Christi, um convite à reflexão sobre o valor da Eucaristia em nossa vida, um dos 7 sacramentos que foi instituído na última ceia por Jesus Cristo. Ainda comentou sobre a solidariedade vivenciada pela comunidade em prol das vítimas atingidas pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Durante a Santa Missa, foi realizada a procissão com o Santíssimo Sacramento nas ruas próximas à igreja, com grande participação dos fiéis. Se realizou uma parada em frente à União de Moços Católicos, onde se encontrava um altar com a imagem de São Pedro dentro de um barco e ao seu redor diversos donativos, assim como representantes de entidades. Nesse local, que foi sede para o recebimento de doações, Frei Edson realizou uma oração por todas as pessoas envolvidas no trabalho voluntário desenvolvido, tanto no acolhimento como na organização das doações. Na sequência, receberam uma bênção com o Santíssimo Sacramento. Na continuação da procissão com o Santíssimo, seguiu-se até a frente do Hospital São Pedro, onde também se encontrava a imagem de São Pedro, juntamente com alguns funcionários do hospital. Nesse local, foi feita a oração pelos profissionais da saúde e por todos os doentes que, ao final, também receberam a bênção do Santíssimo. Após, a procissão seguiu até a Praça da Igreja Matriz,
onde foi entoado o canto Tão Sublime Sacramento e a bênção final com Jesus Eucarístico, que posteriormente foi levado ao sacrário. Como gesto de solidariedade, a paróquia realizou a coleta de doação de alimentos e outros itens, que serão destinados aos atingidos pelas enchentes nas paróquias São Pio X, do bairro Matias Velho, e Paróquia Sagrado Coração de Jesus, bairro Harmonia, ambos localizados em Porto Alegre. Além disso, neste ano, os tradicionais tapetes coloridos confeccionados com ceragem nas ruas da cidade foram substituídos por um único tapete solidário exposto no altar da Igreja Matriz São Pedro e elaborado pela equipe executiva de pastoral com alimentos e cobertores doados pela comunidade. No dia 31 de maio, aconteceu a abertura dos 125 anos, do jubileu de 125 anos da Paróquia Sagrado Coração de Jesus do município de Antônio Prado. A Marilita Calgário Scapinello, da Pascom da Paróquia de Antônio Prado, preparou uma matéria para nós e você pode acompanhar a partir de agora. No último dia de maio, mês dedicado a Maria e data de aniversário de 124 anos, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Antônio Prado realizou a celebração de abertura do ano jubilar paroquial, já que em 2025 a paróquia completará 125 anos de criação. A abertura do ano jubilar foi marcada pela visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Caravaggio, trazida do Santuário de Farroupilha. A imagem percorreu os tapetes coloridos durante a procissão luminosa, com a presença de centenas de fiéis. Diante da Igreja Matriz foi lido o decreto no qual o Papa Francisco concede indulgência plenária a todos que visitarem a Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus e cumprirem as exigências costumeiras para a sua obtenção, confissão, comunhão e oração nas intenções do Papa. A missa foi presidida pelo bispo emérito da Diocese de Caxias do Sul, Dom Alessandro Rufinoni, que realizou a abertura da Porta da Matriz, marcando o início das festividades e das peregrinações à igreja do município, que serão realizadas por todos os católicos. A missa foi concelebrada por diversos padres. A celebração também deu início à novena ao Sagrado Coração de Jesus, padroeiro da paróquia, que encerrará com a festa promovida pelo Apostolado da Oração no próximo domingo, dia 9 de junho. No sábado, 1º de junho, aconteceu a primeira ação humanitária do projeto Voluntariado Caritas, organizado pela Caritas da Diocese de Caxias do Sul, braço de caridade da Igreja Católica. Um grupo de voluntários da Diocese, em parceria com o movimento Regnum Christi e os participantes do Terço dos Homens de São Paulo, que estavam em missão na região, estiveram em São Leopoldo, na Diocese de Novo Hamburgo. O grupo partiu do Centro Diocesano de Formação Pastoral e auxiliou na paróquia Nossa Senhora Medianeira, na Capela dos Mártires e nas casas atingidas nesses locais. Nesses próximos dias, a Caritas irá organizar nova ação humanitária. Qualquer dúvida ou informação pode ser obtida pelo WhatsApp da Caritas, 99154 0707 DDD 54. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 9ª Semana do Tempo Comum. Fique com a gente, até daqui a pouco! Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.
Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 9ª Semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. O programa Ponto de Encontro, que traz a cada semana um fragmento do Razões da Fé, que é um programa produzido pela Pastoral da Comunicação da nossa Diocese e veiculado na Rádio Miriam Caravaggio, vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre a Eucaristia. No dia 30 de maio, nós celebramos o Corpus Christi. Dom Alessandro Rufinoni, bispo emérito da Diocese de Caxias do Sul, e o padre Gustavo Predebon, assessor da juventude na Diocese, nos ajudam a entender um pouco mais sobre a Eucaristia, os milagres eucarísticos e a devoção do beato, que logo vai ser proclamado santo, Carlo Acutis, a Eucaristia. Quando Jesus instituiu a Eucaristia? Como foi a instituição da Eucaristia? A instituição da Eucaristia é um momento muito importante da vida de Jesus. Quando Jesus percebeu que chegou a sua hora de voltar ao Pai, convocou os apóstolos no cenáculo para a última ceia, a ceia pascal dos hebreus, que era uma festa muito grande. Mas Jesus aproveitou desta festa que os hebreus costumavam celebrar na família, convocando os apóstolos nesta casa chamada cenáculo, onde instituiu na quinta-feira, por isso que a quinta-feira para nós é importante, a quinta-feira santa. Na quinta-feira a gente faz as adorações, recordando este momento importante da vida de Jesus, quando Jesus entrega aos seus apóstolos a sua vida, o seu corpo e o seu sangue. Isto é o meu corpo, este é o meu sangue. E aí a Igreja entende que Jesus instituiu a Eucaristia neste momento. Fazer isto em memória de mim, Jesus institui também o sacerdócio, o poder que dá aos apóstolos e depois aos discípulos que os apóstolos escolheram para continuar no mundo este momento importante da presença de Jesus na Eucaristia. A missa não é outra coisa, é trazer presente este momento que Jesus realizou no cenáculo. Perfeito, Dom Alessandro. Padre Gustavo, e como a Igreja tornou perene, tornou sempre atual o sacrifício, né? Mas também hoje, na compreensão do Concílio Vaticano II, também nos coloca que a missa é o memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Nós ficamos muito tempo só com a ideia de sacrifício, né? Sim. Como a Igreja cultivou isso ao longo da história? Sim, acho que, Felipe, é bem interessante essa tua pergunta e que a gente possa sempre ampliar a compreensão. No fundo, existe uma palavra hebraica, né, para falar do memorial, que é o zikaron. Então, fazer memorial não é apenas recordar um fato. Isso, dentro da mentalidade judaica, fazer memorial era tornar presente, né, atual, algo que aconteceu no passado. Por exemplo, na Páscoa judaica era tornar presente novamente a salvação que foi efetuada com a fuga do Egito, a libertação do povo, naquela ceia que se estava celebrando. Para nós cristãos, o fazer memorial é trazer de volta, celebrar aquela salvação que foi operada por Cristo, né? Então, quando a gente diz paixão, morte e ressurreição, no fundo nós queremos dizer que desde o anúncio do anjo Gabriel a Maria até a ascensão, todo este evento da vida de Jesus Cristo, ele é um evento de salvação para a humanidade. E claro, nós ali recordamos nas missas, né, a última ceia,
e através da última ceia, nós também atualizamos esse sacrifício redentor. Agora, é claro, esse aspecto do sacrifício sempre foi muito visado, né? Como uma forma de explicar um pouco que Deus faz um sacrifício por nós, ou Deus nos antecipa, né? E Deus está à frente, e Ele oferece a salvação a nós antes mesmo, né? Então, por isso que hoje, claro, nós redescobrimos também alguns aspectos, como a Eucaristia como festa, como memorial, como ação de graças, como salvação, né? E não apenas como sacrifício. O sacrifício é importante, mas também todas essas outras compreensões, elas ajudam a entender melhor e aprofundar o mistério. E claro, né, dizer, né, Dom Alessandro, como mistério a gente nunca consegue explicar tudo, né? Sempre tem uma reserva de algo que não conseguimos explicar. Perfeito. E Dom Alessandro, nos últimos anos, sobretudo, ele tem se dedicado a propagar, a aprender, a ler, a levar ao conhecimento das pessoas a devoção ao beato Carlo Acutis, que era alguém apaixonado pela Eucaristia. Dom Alessandro, como é que foi a forma com que Carlo Acutis cuidou da Eucaristia e também usou dos meios para levar a Eucaristia ao mundo? Sim, bem, em primeiro lugar, Carlo Acutis é um jovem do nosso tempo. Nasceu em 1991 e morreu em 2006. Então, morreu no nosso século XXI. Morreu com 15 anos de idade de leucemia fulminante. Numa semana ficou doente e não se recuperou mais. E a característica deste jovem que conquistou o mundo inteiro, em todo o mundo é conhecido este jovem. Por que é conhecido? Porque ele deixou uma marca, um sinal muito bonito de amor à Eucaristia. Foi um jovem, um menino, começou desde pequeno a ter este amor à Eucaristia, e não porque os pais educaram ele para isso, mas ele, acho que foi um dom de Deus, ele sentiu desde pequeno este amor, esta atração à Eucaristia, queria visitar a igreja, levava a mãe junto, fazia pergunta, a mãe não sabia responder, e teve que a mãe estudar catequese para poder acompanhar as perguntas do filho. Até que chegou o dia da primeira Eucaristia, que ele antecipou, pediu de antecipar, e o bispo naquela época da sua cidade, Milão, permitiu que ele pudesse receber a comunhão antes do tempo, porque percebeu que o menino estava preparado, entendia o que estava acontecendo na Eucaristia, e permitiu que recebesse a primeira comunhão antes do tempo, antes que os outros fizessem. E a partir daí que o Carlo Acutis começa a frequentar mais a missa, todos os dias, fazia pequenas adorações, e um dia, depois de ter participado ao Meeting de Rimini, que é um encontro muito famoso, conhecido na Itália, no mundo inteiro, o Meeting de Rimini, ele participou para conhecer o que acontece nestes encontros internacionais. Aí percebeu que havia exposições de muitas coisas, de carros, como se monta um carro, etc. Então ele teve a ideia de fazer este trabalho de pesquisar sobre a Eucaristia. Então aí que nasce o desejo, e como ele era muito dado à computação, ele era um informático autodidata, ele fazia programas que só os grandes engenheiros de informática fazem. Ele aprendeu a fazer vídeos e outras coisas estudando sozinho. E aí começa o seu trabalho, que dura
a partir dos 11, 12 anos, até que morre. Fez um trabalho pesquisando sobre os milagres eucarísticos. Depois vamos explicar. Primeiro, conhecer um pouco como nasceu esta ideia. Que ele não editou, elaborou, preparou no computer dele, e que depois publicou, editou, e agora nós podemos encontrar na internet este trabalho dos milagres eucarísticos. Foram os amigos, os sacerdotes, a família, que, olhando o computer que usava Carlo Acutis, descobriram todo este trabalho importante sobre milagres eucarísticos. E assim nós vamos concluindo mais um programa Ponto de Encontro, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Muito obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia. Se nos acompanha na quinta-feira à noite, fica com a transmissão ao vivo da adoração ao Santíssimo do Santuário de Caravaggio. E se nos acompanha no domingo, fica também com a transmissão ao vivo da Santa Missa do Santuário de Caravaggio. Até a próxima semana, até o próximo Ponto de Encontro.